Olá a todos que me assistem pelo canal, graça e paz do Senhor Jesus. É mais uma vez uma grande alegria ter essa oportunidade, através desse meio pelo qual a mensagem do Senhor está podendo chegar até você e também a muitas outras vidas, a muitos lares, famílias que estão podendo ter essa oportunidade de ouvir e de ser alimentado com a palavra do Senhor. Esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça, no Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa e você agora tendo a oportunidade de assistir o vídeo, eu quero já também convidar você não somente a curtir o vídeo, mas também a compartilhá-lo para que possa alcançar a vida também daqueles que são seguidores seus pelas redes sociais, e também não deixar de se inscrever no canal para que toda vez que for publicado um vídeo novo, você vai ser comunicado, vai ser notificado. Amém? Então, meus amados, eu quero nessa oportunidade trazer a meditação numa passagem que se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, os 5 primeiros versículos. Assim nos relata a palavra do Senhor. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, e nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Essa passagem, nós vamos fazer uma reflexão nessa passagem sobre como o apóstolo Paulo enviou essa saudação à igreja da Galácia, e ele se identifica como apóstolo, né, não da parte de homens e nem por intermédio de homem algum, mas por meio de Jesus Cristo. Quem separou o apóstolo Paulo para justamente a missão apostólica foi justamente o Senhor Jesus, que se revelou para ele quando ele ainda não convertido, era o perseguidor da igreja, e Cristo aparecendo para ele na estrada de Damasco, ali se revelou e ele foi convertido, e o Senhor ali relatou que ele era um vaso escolhido desde o ventre da mãe. Então o Senhor já o havia escolhido para a missão apostólica. Ele ia ser um apóstolo proclamador da mensagem do Evangelho a todas as nações, né? As nações, não somente ali na Judéia, mas as nações onde ele ia estabelecer igrejas e deixar ali dirigentes, pastores, né? Presbíteros, anciãos, cuidando da igreja do Senhor. Então, veja bem, ele primeiro se identifica, tá? Que ele foi separado por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, veja bem, a credencial apostólica de Paulo era a certeza, essa confissão e essa missão de proclamar que ele havia visto o Senhor Jesus ressuscitado. Então, Paulo tinha uma credencial apostólica, uma missão de apóstolo, porque ele tinha sido testemunha da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então é muito importante nós entendermos que o apóstolo Paulo, ele foi testemunha da ressurreição, porque o Senhor Jesus se revelou a ele, apareceu a ele, e ali
o comissionou com uma missão apostólica para ele pregar aos gentios o evangelho. Então ele aqui faz a saudação aos irmãos da Galácia, e quando ele diz aqui no versículo 3, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Então veja bem, a mensagem de Paulo aqui está dizendo que Jesus Cristo é aquele que a si mesmo se entregou pelos nossos pecados. Então eu estou aproveitando sempre as publicações e as postagens no canal para estar trazendo em ênfase a obra redentora que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário. Jesus Cristo foi crucificado, ele veio primeiramente como um cordeiro para se oferecer, ele veio para se entregar no nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados. Ele assumiu as nossas culpas, ele assumiu a punição por causa dos nossos pecados. Ah, pastor, como assim os nossos pecados? Porque a nossa natureza humana, ela veio na condição justamente como seres humanos, a nossa natureza carnal, ela descendia justamente do primeiro casal, Adão e Eva, que desobedeceram à palavra de Deus, e houve justamente a condição do ser humano herdar as consequências da desobediência, as consequências do pecado, e por isso que entrou o pecado no mundo, entrou a desobediência à palavra de Deus, e as pessoas passaram a ser descrentes e a sofrer as consequências do pecado, inclusive herdando a morte e a perdição. A condição do ser humano era uma condição de falta de comunhão com o Criador. A comunhão com Deus havia sido violada e era necessário que houvesse um intermediador que pudesse nos reconciliar novamente com Deus. Havia necessidade de que um preço fosse pago para que houvesse a plena redenção do ser humano. Hoje o ser humano, ele tem um redentor, ele tem aquele que é o intermediador entre Deus e os homens, ele se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 4, a partir do versículo 14, ali diz que nós temos o Filho de Deus, Jesus Cristo, como um grande sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ou seja, o nosso intermediador entre Deus, o Pai, e os homens é Jesus. E ele, segundo a palavra de Deus, depois que ele se entregou a si mesmo, depois que ele pagou o preço na cruz do Calvário, depois que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, ali ele sofreu, ali ele pagou, ele sofreu as afrontas por causa das nossas culpas, ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Então, veja bem, amados, Deus o ressuscitou dentre os mortos para que, tendo cumprido o plano da salvação, pago o preço dos nossos pecados, fosse vencida também a morte através da ressurreição, para que aqueles que creem no Evangelho, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, também tenham a garantia da sua salvação, também tenham a garantia da sua vida eterna. Por isso que o Senhor Jesus é chamado de Salvador. Lá no livro de Mateus, no capítulo 1, está narrado lá, quando o anjo Gabriel anunciou que ia nascer o Filho de Deus, né? Ali ele anunciou que ele receberia o nome de Jesus,
porque ele vinha para salvar o seu povo dos seus pecados. Então o nome Jesus significa Salvador. É por isso que ele é o nosso Salvador. Ele é o Salvador de todo aquele que crê na sua palavra, que crê na obra que ele realizou na cruz do Calvário. Ele padeceu, ele sofreu, ele morreu, mas ele ressuscitou dentre os mortos. E tendo ressuscitado, diz a palavra de Deus que ele ainda ficou 40 dias com os seus discípulos, dando todas as orientações do que eles deveriam fazer, e depois ele foi assunto aos céus. Quando ele foi assunto aos céus, ele se assentou à destra, à direita da majestade do Pai, nas alturas. E ali ele se tornou o nosso advogado fiel, o nosso sumo sacerdote. A Bíblia diz em Hebreus 4:14 em diante que Jesus Cristo, como sumo sacerdote, intercede por nós e se compadece das nossas fraquezas. Ou seja, você que está me assistindo, talvez você se ache tão limitado à sua condição. Ah, pastor, eu não tenho condição de servir a Deus porque eu sou tão limitado, eu tenho minhas falhas, eu tenho meus defeitos. Ah, para servir a Deus tem que ser infalível, a gente tem que ser perfeito, não pode falhar em nada. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que Jesus se compadece das nossas fraquezas. No Salmo 103, relata que o Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos seres humanos, que nós temos as nossas limitações. Por isso é que o Senhor, ele teve que realizar o plano da nossa salvação. O Senhor Deus traçou esse plano desde a eternidade para que fosse realizado a nossa reconciliação com Deus. Hoje, através do Evangelho sendo pregado, as pessoas podem ser reconciliadas com Deus. Olha o que diz aqui, por que tem que haver uma reconciliação? Porque diz aqui, ó, versículo 4 de Gálatas 1, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Então Jesus não foi para a cruz porque quiseram matá-lo. Ele foi para a cruz porque ele a si mesmo se entregou. Ele veio nessa missão de morrer, pagar o preço, de sofrer uma condenação que estava sobre nós. E ele pagou com o sacrifício da própria vida, morrendo na cruz do Calvário. Então, ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. Olha o que a Bíblia está dizendo. Por que nós temos que ser reconciliados com Deus? Porque o ser humano está arraigado nesse mundo. E a Bíblia está dizendo que esse mundo é perverso. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Por isso que as pessoas têm uma inclinação para a perversidade. É por isso que você olha em derredor e vê tanta coisa errada acontecendo, tanta corrupção, você vê tantas coisas maléficas acontecendo, tantos crimes, tantos assassinatos, tantos roubos, tanta falta de amor ao próximo, tanta falta de respeito com as pessoas. Enfim, se a gente for enumerar, tem muita coisa. É filhos desrespeitando os pais, é pais maltratando seus filhos, é tanta coisa, é a família sendo dilacerada, sendo esfacelada, lares sendo divididos, a divulgação do consumo das drogas, vidas sendo aliciadas no vício e sendo escravizadas pelos vícios que estão destruindo as suas vidas, a sua saúde e destruindo a sua família, destruindo os seus lares. Quantas pessoas, quantas mães, quantos pais estão chorando por terem perdido seus filhos, envolvidos com
com as drogas, com o vício das drogas, o vício destruidor das drogas. Oh, que tristeza! Mas esse mundo é um mundo perverso, é um mundo que jaz no maligno. Então a Bíblia está dizendo que Cristo se entregou pelos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo perverso. Sabe o que significa desarraigar? Essa palavra desarraigar quer dizer arrancar com a raiz, ou seja, tirar junto com a raiz, não é só cortar e deixar a raiz, não. Desarraigar é arrancar com raiz e tudo, ou seja, nos tirar por completo desse mundo condenado. Quem está em Cristo não está debaixo de condenação. Está lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, meus amados, o Evangelho, ele é salvador. O Evangelho é reconciliador. E é isso que eu quero deixar como mensagem para vocês que estão me assistindo. Creiam no Evangelho, creiam na palavra de Deus, creia no Senhor Jesus Cristo, reconhecendo Ele como seu Senhor e como seu Salvador. Confesse Ele com a sua boca, confesse Ele como Senhor da sua vida. E você vai estar tomando posse da sua salvação, porque o preço já foi pago. O preço da tua salvação já foi pago. Basta hoje você exercer fé na palavra de Deus, crer de todo o teu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador. Então ele diz aqui, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então está dizendo aqui que a vontade de Deus, o Pai, era justamente que Cristo se entregasse por causa dos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo perverso. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você nessa oportunidade. O sacrifício de Cristo teve um propósito, teve um objetivo. A Bíblia diz que nós precisávamos ser reconciliados com Deus. E esse ministério apostólico, que Paulo aqui se identifica como um apóstolo da parte de Cristo, esse evangelho que o apóstolo Paulo enfatiza tanto a obra redentora de Jesus Cristo, é justamente o evangelho que salva, o evangelho que transforma vidas, o evangelho que tem o poder de desarraigar você desse mundo perverso. Você não precisa estar numa condição que esse mundo está oferecendo. Esse mundo está oferecendo coisas que são perversas, são pervertidas, são coisas que são destrutivas, são coisas que são para prejudicar o ser humano e, por fim, o ser humano morrer sem salvação, morrer perdido, morrer separado de Deus. O Evangelho reconcilia com Deus. O Evangelho faz com que as pessoas sejam transformadas pelo poder da palavra de Deus, de uma velha criatura para uma nova criatura. O Evangelho tem o poder de fazer você ser uma nova pessoa, uma nova criatura, um novo ser justificado pela graça de Deus. Efésios 2:8 fala isso, né? Justificados pela fé. Aliás, Romanos 5, versículo 1 diz: justificados pela fé, temos paz com Deus. O Evangelho é justificador, né? Efésios 2:8 fala: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, amados, nós temos que nos gloriar em Cristo Jesus.
Nós temos que nos gloriar naquele que pagou o preço por nós e que hoje está à destra do Pai. Pastor, onde está Jesus hoje? Ele está à direita do Pai, nos céus, intercedendo por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele está diante do Pai, mostrando a nossa justificação através do sacrifício que ele fez. Cristo já consumou a redenção, ele já efetuou, ele já pagou o preço dos nossos pecados. Ele não precisa vir pagar de novo o preço por nós, não, já foi pago. Ele deixou a sua palavra conosco para que nós proclamemos o evangelho. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz: Ide e pregai este evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então a salvação é através do evangelho. É através do evangelho salvador, reconciliador. Ele nos reconcilia com Deus, com o nosso Pai celestial, com o nosso Criador. E lá em Mateus 28, do 18 ao 20, quando Jesus ressuscitou, ele falou: Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, amados, a propagação do evangelho, ela é feita sob a ordem do próprio Senhor Jesus. Ide e pregai. E ele falou: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Então façam discípulos, preguem, ensinem a palavra, ensinem a mensagem. E através dessa mensagem as pessoas são reconciliadas com Deus. Então você que está me assistindo, creia na palavra de Deus, abra seu coração, confesse a Jesus como seu Salvador, reconheça Ele como Senhor da sua vida, tome posse da sua salvação, seja justificado diante de Deus, tenha paz na sua vida, tenha paz no seu coração, seja você também desarraigado desse mundo perverso. Você não precisa estar na condição que esse mundo oferece, mas você pode estar vivenciando o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso que Deus quer para a vida dos seus filhos, na vida dos seus herdeiros, na vida dos seus servos. Romanos 12, versículo 2, fala que a vontade de Deus não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus na vida de cada um que abre o coração para crer na sua palavra, para viver o reino de Deus. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Só que só pode vivenciar se renovar o entendimento, entender que o evangelho é a graça de Deus para salvar, para reconciliar. Então tome posse da tua salvação, creia no evangelho, dê ouvidos à mensagem do Senhor, receba essa palavra no seu coração. E a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que já é um servo de Deus, já é uma serva do Senhor, seja fortalecida a tua fé e não deixe de anunciar a palavra do Senhor. Não deixe de pregar este evangelho, de falar de Jesus para as pessoas, porque há vidas que estão precisando serem alcançadas para o reino de Deus. E foi a ordem do Senhor Jesus: ide e pregai o evangelho. Então, que essa palavra fale ao seu coração, que você seja abençoado o seu lar, sua família, sua vida espiritual, que você tome posse da sua salvação e que você, meu amado irmão, seja fortalecido na fé. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade, em nome do Senhor. Assim é a minha oração e eu deixo essa mensagem para o seu coração. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.